Primeira vitória do Tigrão na Série B e precisou de apenas alguns minutinhos do primeiro tempo para o Tigrão fazer o seu gol, e gol esse que garantiu os primeiros 3 pontos do Vila na Série B, e em cima exatamente do Paysandu, um dos seus maiores algozes, né, dos últimos anos. Paysandu que vinha numa invencibilidade contra o Vila de 7 jogos, mas que nessa temporada, apesar de ter ficado um bom tempo sem perder, desde que começou a Série B, vem tendo alguns problemas. Perdeu o primeiro jogo e nessa pequena temporada de campeonato goiano, empatou com o Goiás pela Copa Verde em 0-0 e agora perde para o Vila. Uma derrota que pro Paysandu é meio que um momento para pensar em outra coisa, no caso a Copa Verde. Já pro Vila, venceu, mas era importante pensar um outro lado da situação para não misturar as coisas. Não entendeu nada? Então fica aqui no vídeo até o final que eu vou explicar tudo o que rolou nesse jogo e por que o Vila ganhou, por que o Paysandu perdeu e tudo que envolve essa partida. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que mudam de patamar no segundo tempo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E se você gosta desses vídeos, gosta desse trabalho que a gente realiza aqui no canal, peço que considere se tornar membro a partir de R$ 1,99, que você ajuda o canal a continuar funcionando e de quebra ainda entra no grupo de membros, o Gader Futebol Clube, o grupo que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. Por lá você tem conteúdos exclusivos, antecipados, promoções, jogos, alguns eventos exclusivos. Também tem comentaristas do YouTube, inclusive eu, para conversar com você. Tem também piadas, memes, figurinhas, tudo que você espera de um grupo de futebol e notícias 24 horas por dia. Você se diverte e ainda se informa, tudo isso a partir de R$ 1,99. E considere apoiar aqui os apoiadores do canal, aquelas marcas que estão ajudando o canal a continuar funcionando. Os links de cada uma delas estão na descrição do vídeo e todas elas têm promoções especiais para vocês que são inscritos e membros do canal. Dá um confere lá, o link de todas elas estão na descrição. Então, sem mais delongas, escalações na tela. Paysandu na final da Copa Verde, né? Fez o primeiro jogo contra o rival do Vila, o Goiás, e empatou em 0-0. E nesse jogo da Série B, o Paysandu tentava se recuperar de uma derrota em casa para um dos candidatos ao título da competição, que é o Furacão Atlético Paranaense. O Paysandu então veio a campo com alguns desfalques. Eu colocaria como os principais o Rossi, o meio de campo que ajuda muito, que já passou inclusive pelo rival do Vila, Goiás, e o Nicolas, que quase fechou com o América Mineiro, mas na última hora o Paysandu acabou vetando essa contratação, e aí o Nicolas não foi pro Coelho, mas também não veio pro jogo. E nesse caso o Paysandu entra com essa escalação que vocês estão vendo aí na tela, com outras peças deixadas de lado também, como por exemplo o Edilson, que ficou no banco de reservas e é um dos melhores laterais que eu tenho visto jogando com a camisa do Paysandu. Opinião minha, que vi alguns jogos do Paysandu, né? E eu venho vendo o Edilson ter um bom desempenho. E veio para Goiânia jogar contra o Vila, que perdeu o primeiro jogo por 1-0, um jogo onde o Vila viajou para Curitiba, mas deixou o futebol em Goiânia, porque simplesmente não jogou naquele jogo, e isso mexeu com o torcedor. Vila vem de um título no Campeonato Goiano, venceu por 3-0 no jogo de volta o Anápolis, e foi campeão revertendo um placar de 2-0 no primeiro jogo. Esse título deveria dar um gás para a equipe, mas o primeiro jogo da Série B deu uma bela de uma brochada, porque o Vila mostrou problemas que ele já vinha mostrando ao longo da temporada. No Campeonato Goiano, sendo muito sincero com vocês, eu vi o Vila fazer 2 tempos muito bons. Primeiro tempo especificamente, no Campeonato Goiano contra o Atlético Goianiense, e o segundo tempo contra o Anápolis, que lhe deu o título. E aí, nesse jogo agora, novamente no Serra Dourada, a torcida foi pouca.
a torcida foi pequena. O que era esperado, na verdade, é que fosse uma festa, né? Que o torcedor fosse mesmo pro estádio, pro Serra Dourada, lotasse o Serra, mas ficou muito longe disso. E muito se deve ao primeiro jogo, que não foi lá essas coisas. E nesse jogo o Vila vem com essa escalação em campo, e uma escalação que me agrada muito, porque começa com o Poveda como titular, o que pra mim é fundamental, é o melhor centroavante do time, e com dois meias, o Diego Torres e o Jean Mota, deixando o time bastante criativo e dividindo um pouco, né, a carga da criatividade do time entre eles. E também tem o João Vieira, que é um meia que eu gosto bastante também, boa saída de bola, um passe legal, ou seja, um time bastante ofensivo, enfrentando um time bastante desfalcado. E o resultado é que o jogo começou com o Vila bem pra cima, um time diferente, totalmente diferente do jogo contra o Coxa. E isso resultou em um gol muito rápido. Logo numa das primeiras jogadas, um erro de saída de bola, na verdade um erro de tentativa de tirar a bola, né, da defesa do Paysandu, o Poveda conseguiu recuperar ali a bola, tira o zagueiro e finaliza no canto esquerdo do goleiro Matheus Nogueira, que aí não consegue chegar na bola, e 1-0 pro Vila com pouquíssimos minutos do primeiro tempo. E o Vila seguiu melhor na partida. O Vila continuou com um time muito mais incisivo, muito mais tocador, muito mais triangulação, muito mais tabelas, mas poucas chances reais de gol. O Vila chegava pelas pontas, seja a ponta esquerda ou a ponta direita. O Elias parecia muito bem. Do lado esquerdo você tinha ali muitas vezes o próprio Jean Mota e o Diego Torres aparecendo para participar das jogadas, mesmo não sendo lateral, né? E tinha o Labandeira, que na minha opinião foi o jogador mais fraco do Vila durante todo o jogo. Ele errou muitos passes, errou muitas jogadas simples e estava um nível abaixo do restante da equipe, uma rotação abaixo do time. O Paysandu, por sua vez, sem o Rossi, sem o Edilson, sem o Nicolas, sentiu muito. E outra, o Matheus Vargas, que é um bom jogador, também estava no banco de reservas, então o time não mostrava um meio de campo conciso. Nas poucas chegadas que fez no primeiro tempo, teve apenas uma chance real, que foi uma finalização do Benítez, que bateu na trave, né, na trave do lado esquerdo e voltou no House. Uma chance muito boa, uma chance real, oficial ali de gol, mas o Vila deu sorte, o House deu sorte, né? Com a bola voltou nele, não sobrou pra ninguém e ficou no 1-0 o primeiro tempo. E aí, quando volta pro segundo, cara, muda totalmente o time. O Vila mudou, lembrando que no primeiro tempo tivemos a saída do Alisson, né, para a entrada do Alisson Maia para a entrada do Thiago Pagnussal. O Alisson sentiu logo no comecinho do jogo, né, e acabou sendo substituído. E aí, no segundo tempo, as mudanças do Paysandu e do Vila, mais precisamente as do Paysandu, fizeram muita diferença. O Vila não voltou muito bem pro segundo tempo. Na verdade, a impressão que me deu é que com 1-0 a seu favor, o Vila diminuiu totalmente sua rotação em campo. Ficou um time lento, um time pouco criativo, mas ainda era perigoso quando tinha espaços. Tanto é que teve duas chegadas muito perigosas, uma finalização na trave, né, do Gabriel Silva, um dos que entraram no segundo tempo, e depois um chute perigosíssimo que passou raspando a trave esquerda do Matheus Nogueira. Além de um cruzamento que o Matheus não viu nada, mas acabou indo pro escanteio. E do lado do Papão, o time melhorou demais, mas demais, cara. Mudou totalmente. No segundo tempo, o Papão aproveitou o pouco interesse do Vila no jogo, a apatia do Tigrão, e também as suas próprias mudanças para melhorar o funcionamento do seu meio de campo, principalmente com a entrada do Matheus Vargas. Matheus Vargas deu outra dinâmica pro time. E o Edilson também entrando muito bem, conseguia fazer algumas jogadas muito boas pelo lado direito. Uma delas foi uma finalização fortíssima que pegou na trave esquerda do House. Teve também uma chegada de frente pro House, onde ele fez uma bela de uma defesa, numa cobertura, né, na saída de bola. Acredito que o lance estaria impedido, mas foi uma chegada perigosa do Papão. E teve um lance muito curioso, né, que foi um momento em que o House faz uma defesa, ele enrola para fazer a devolução da bola e o juiz marca, de acordo com a regra atual do futebol, ele marca um escanteio pro Papão, porque o House levou mais de 8 segundos para fazer a reposição. Nesse escanteio há uma cabeçada, ela pega meio que no rosto, meio que no corpo do jogador do jogador do Vila, e depois sobra para uma finalização a
queima-roupa que o House, por muita sorte, acaba defendendo. E eu falo sorte porque a bola foi em cima dele, mas há méritos, obviamente, de seu posicionamento. O seu posicionamento ajudou, né, que ele tivesse ali no meio do gol, fizesse a defesa, mas foi uma chance, assim, incrível que o Paysandu perdeu de empatar o jogo. E o principal do Vila, o que fez o Vila ser melhor, principalmente no primeiro tempo, foi a presença de dois meias, né, o Jean Mota e o Diego Torres. Eles dividem a carga da criação. Eu falo muito, eu brinco, né, bastante, que o Diego Torres é o Shailon do Vila Nova. Ele não pode jogar como o único meia de armação, ele não pode jogar como o único jogador responsável pela criatividade do Tigrão, tem que ter mais um. E com o Jean Mota dividindo isso, é muito melhor, o time melhora muito. No segundo tempo, com a saída de um deles, no caso o Diego Torres, aí o time perdeu um pouco desse rendimento do meio de campo. E do lado do Paysandu, não dá pra ficar com o meio de campo tão previsível como foi no primeiro tempo. É preciso um jogador com visão de jogo. O Rossi, como não estava em campo, o Paysandu deveria ter começado o jogo com o Matheus Vargas. Não foi o caso. E aí isso gerou dificuldades pro Papão no primeiro tempo. E melhorias no segundo, quando o Vargas entrou. Em 2 derrotas, sem pontuação, não é legal, mas o Papão tá com a cabeça virada pra Copa Verde, onde vai decidir o jogo novamente em Goiânia, né? Então vai ter essa temporada de futebol goiano para enfrentar aí. Porém, é importante fazer muitas correções, principalmente com base nos últimos 3 jogos, visto que mostrou deficiências ofensivas na sua maioria, né? E tem que ver se o Nicolas vem voltar para o Papão com vontade, porque nos últimos jogos tem demonstrado dificuldades para pegar o ritmo que o time tem jogado. Do lado do Vila, ótima vitória, né? Venceu aí o Papão. Lembrando que é um momento totalmente diferente, não tem nada a ver com os 10-0 do ano passado. É uma situação que não funciona como vingança ou algo do tipo. O Vila venceu um jogo de campeonato de pontos corridos e consegue seus primeiros 3 pontos na Série B. Eu entendo que os jogadores podem ter encarado com um ímpeto diferenciado, o que é muito bom. A torcida também encarou com outra pegada, com outra vontade, por ser contra o Paysandu. É natural, que já que o Paysandu vem sendo um algoz horrível pro Vila, e que vinha de 7 jogos sem derrota pro Tigrão. Mas o Vila acabou tirando esse estigma, tirando esse tabu, e consegue uma vitória importantíssima para começar a engajar aí na competição. A Série B ainda é muito longa, ainda tem muito campeonato, e os dois times, tá, tem muito a melhorar. Série B, por ser muito longa, precisa de constância, e essa constância vai muito do ritmo e da intensidade de cada um. O Vila teve intensidade no primeiro tempo, conseguiu descolar um gol. O Paysandu teve intensidade no segundo tempo, mas pecou, né, na finalização, acabou não conseguindo fazer o gol ou vencer o House, e também um pouquinho da sorte, né, que o Vila teve pela bola na trave e a bela defesa de seu goleiro. Mas e aí? O que você achou dessa derrota do Papão? O que você achou da vitória do Vila? Diz aí nos comentários o que você achou desse jogo. Gostou da apresentação do Vila? Tá receoso aí você, torcedor do Papão? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Eu insisto, faça isso porque ajuda demais o canal a continuar a funcionar melhor, a ter um melhor alcance, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E o seu compartilhamento também pode ajudar demais nisso. Basta compartilhar o vídeo e você me ajuda muito a conseguir chegar a mais torcedores como você. E mais uma vez peço que, se você gosta desse canal, gosta desses vídeos, considere se tornar membro. A partir de R$ 1,99 você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube e ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza, eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.